Fala nação, sejam bem-vindos ao canal Flamengo Mil Grau. Vamos para mais notícias do Mengão, mas antes não se esqueça de se inscrever e deixar o like. Ana Thaís Matos é sincera, manda real para ex-técnico do Flamengo e agita a web. O Flamengo nunca será deixado de lado, seja por rivais, antigos jogadores, treinadores e principalmente da imprensa. Dessa vez, ex-técnico Vitor Pereira deu uma declaração falando que o futebol brasileiro é sem educação, e isso deixou torcedores do rubro-negro e Corinthians bastante irritados. E Ana Thaís Matos não poupou esforços e mandou a real sobre o que achou da declaração do português, que deixou o futebol nacional sem saudades comandando as equipes de maiores torcidas do Brasil. A jornalista foi enfática e afirmou que Vitor está cagando regras. Para nós brasileiros aguentar nos últimos anos os portugueses cagando regras sobre o nosso comportamento exige também estômago, afirmou a jornalista em uma rede social. Vitor Pereira comandou o Corinthians em 2022, onde acabou eliminado do Campeonato Paulista para o São Paulo, Libertadores pelo Flamengo e perdeu a Copa do Brasil para o rubro-negro. Depois, para surpresa de todos, foi comandar o time da Gávea, onde acabou não chegando na final do Mundial de Clubes. Perdeu a Recopa para o Palmeiras e o Estadual do Rio em 2023 para o Fluminense. Teve a coragem de propor para jogar a Série A por outro time. Ídolo de rival do Flamengo sugere contratação de Bruno Henrique e Landim. Liga alerta. Um dos grandes nomes dos últimos anos no Flamengo é o atacante Bruno Henrique. Melhor jogador da Libertadores de 2019, o atacante passou por um período conturbado em 2022, quando sofreu uma lesão multiligamentar no joelho e acabou ficando quase um ano longe dos gramados. Até por isso e por já ser um atleta com mais de 30 anos, muitos duvidaram de seu retorno ao mais alto nível. Contudo, ele não só retornou e rapidamente readquiriu o ritmo de jogo, como também vem sendo o melhor jogador do rubro-negro nos últimos jogos. Na última atuação, por exemplo, o camisa 27 foi o grande responsável pela impactante vitória sobre o Botafogo, que pôs fim a uma série de 11 vitórias seguidas do Glorioso no Nilton Santos. Com isso, como seu contrato vai somente até o fim de dezembro e ele ainda não acertou uma renovação, clubes como São Paulo e Grêmio já consultaram o jogador para contar com seu futebol a partir de janeiro. No entanto, o atleta está focado no que acontece dentro de campo e o tema não deve ser definido antes das finais da Copa do Brasil. Mesmo assim, seu nome vem sendo vinculado a outros clubes. Neste fim de semana, por exemplo, em um fala no canal Mundo Ed, o ex-jogador Edmundo sugeriu que o Vasco da Gama fosse atrás do empresário do atleta. Isto é, na opinião do ex-camisa 7, o cruzmaltino demonstraria um sinal de grandeza com tal gesto. A intenção é saber se o atleta caberia no orçamento das 777 partners. Confira a fala. É uma grata surpresa ele ter voltado jogando esse futebol todo. Depois de uma lesão de joelho grave como ele teve, a maioria dos jogadores demoram um pouco mais. Eu acho bem plausível que o Vasco escute o empresário dele. Teve Edilson, Jean, Júnior Baiano, o Vasco tem que mostrar essa grandeza de disputar os principais jogadores do futebol brasileiro. Por que só Grêmio e São Paulo? Por que não o Vasco? Por que o Vasco não procura o Denis, empresário do Bruno Henrique, conversa com ele e vê se há possibilidade, declarou. Ele fez isso no Ninho do Urubu, chamou atenção, Cebolinha surpreende geral com gesto e assunto bomba na torcida do Flamengo. Na expectativa pela disputa da final da Copa do Brasil, o Flamengo segue se preparando para os jogos mais importantes da temporada. Após perder todos os títulos que disputou em 2023, o rubro-negro medirá forças contra o São Paulo na luta pelo pentacampeonato do principal mata-mata do país. Enquanto isso, o rival vai em busca do título inédito. Desse modo, por mais que não viva um grande momento no ano, a última partida do Mengão pode servir para mudar o ânimo da equipe, já que foi o primeiro time a vencer o Botafogo no Nilton Santos. Aliás, não só o primeiro time a vencer, como também o primeiro que tirou pontos do Glorioso. Eram 11 jogos e 11 vitórias do Alvinegro no tapetinho. Dito isso, apenas treinando por conta da parada da data FIFA, o Flamengo realizou um amistoso neste sábado, 9, no CT Ninho do Urubu. Diante do modesto Zinza FC da 4ª Divisão Carioca, o Fla venceu o jogo-treino por 6-0, com gols de Gabigol 3, Bruno Henrique 2 e Everton Cebolinha. Este último, inclusive, marcou uma verdadeira pintura. O camisa 11 foi lançado em profundidade e deu um belo toque por cobertura. Vale frisar que o ex-jogador do Grêmio foi contratado em 2022 a peso de ouro, mas nunca conseguiu render e não vem tendo sequência com o Sampaoli. Desse modo, por mais que tenha marcado esse belíssimo gol,
O assunto bombou entre torcedores do Fla na web e novas críticas surgiram. Confira alguns comentários sobre o tema. No treino é fácil, quero ver no jogo. 100% confirmado, a nação está pulando de alegria. Brás trabalha na calada da noite, e Flamengo tem primeiro reforço para 2024. Por conta da data FIFA, o Flamengo só entra em campo contra o Atlético PR, na próxima quarta-feira, 13, às 21h30. Após a partida contra o Furacão, o rubro-negro se prepara para enfrentar o São Paulo, em jogo de ida pela grande final da Copa do Brasil, no Maracanã, no domingo, 17 às 16 horas. Diante disso tudo, o time carioca vem se movimentando nos bastidores, mexendo os pauzinhos para já começar a reforçar o time para a próxima temporada. Alguns nomes já estão sendo pautados pela diretoria para chegar à Gávea no próximo ano. É o caso do zagueiro Bruno Mendes, de 23 anos, que está no Corinthians. Ele vem sendo cobiçado pelo time carioca há algum tempo. Além de ser jogador do time de Itaquera, Bruno também é figurinha carimbada na seleção do Uruguai. Diante disso, segundo o jornalista Júlio Miguel Neto, da Rubro News e Tropa Rubro-Negra, o Fla tem um acordo verbal acertado com o zagueiro e ele desembarca na Gávea no ano que vem. Lembrando que Mendes tem contrato com o Timão somente até dezembro. Depois pode ser tarde demais, diretoria vai correr o risco. De La Cruz e mais 2 são colocados em stand-by pelo Flamengo e o culpado para isso é revelado. Mesmo com foco de conquistar um título nesta temporada, o que ainda não aconteceu, o Flamengo já pensa em 2024. O clube carioca não quer repetir os mesmos erros deste ano e por isso já está vislumbrando potenciais reforços e talvez até uma mudança na comissão técnica, visto que Jorge Sampaoli está longe de ser considerado unanimidade. É bem visto que alguns nomes vêm sendo especulados para reforçar o Mengão. Entre eles estão 3 meio-campistas, Matias Aracho, do Atlético Mineiro, Juan Sforza, do Newell's Old Boys, e Nicolás de la Cruz, do River Plate, esses 2 últimos ambos da Argentina. Porém, a equipe só vai se movimentar no mercado depois que tiver uma definição. De acordo com o Dia, a pendência é exatamente a respeito da manutenção ou não de Jorge Sampaoli para 2024. Segundo a publicação, a diretoria quer decidir se o argentino vai continuar no comando técnico do mais querido para o ano que vem. Apesar de ter uma pequena chance, a tendência é que o atual treinador se despeça no fim da temporada. Vale lembrar que o Flamengo terá pela frente uma importante decisão. O clube carioca irá decidir a Copa do Brasil contra o São Paulo, com a primeira partida acontecendo no Maracanã e a segunda no Morumbi. Paralelo a isso, o Mengão vai continuar tentando diminuir a diferença de pontos para o líder Botafogo, no Campeonato Brasileiro.